Senhor Jesus, meu Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor, meu Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, meu Pai, com o braço forte do Senhor, nos livrando de tantos males. Às vezes, meu Pai, males que nós nem sabemos que chegou, invisível, meu Pai, mas o Senhor nos livrou. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, o Senhor, por todo o livramento, meu Pai, mas pedimos o Senhor para continuar, meu Pai, nos guiando, nos livrando, nos fortalecendo, reinando, meu Pai, no nosso coração, meu Pai. Toda ajuda, meu Pai, do espiritual vem do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, meu Deus, mas quebranta o coração, meu Deus, de cada filho que está aqui presente, cada filho, meu Pai, que está pelas redes, quebranta o coração para entendimento da Tua palavra. Me usa como aparelho vivo, Espírito Santo. Faça transbordar, meu Pai, o conhecimento, a sabedoria do Senhor em cada coração. Meu Deus, que cada filho venha sair daqui, meu Pai, cheio de paz, de alegria, cheio da Tua presença, de confiança, de fé, de certeza, que a vitória, meu Pai, já é nossa no Teu nome, Senhor Jesus. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, venha me usar, meu Deus, e enche cada coração do conhecimento, da sabedoria, do ânimo, da coragem do Senhor, principalmente da presença do Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Abra a Bíblia suas aí, no livro de Mateus, capítulo 6. Você na sua casa, se você não tiver uma Bíblia de papel, aconselho você a comprar, adquirir essa Bíblia maravilhosa, essa palavra santa do Senhor Jesus, para direcionar a sua casa, sua mente, seu coração, num caminho santo, benigno, para você ter a luz de Deus na sua vida. Mas adquira esse livro. Mas se você não tiver, você vai poder estar acompanhando aqui no telão juntamente conosco. Todos encontraram aí? Olha, nós já vamos entrar na mensagem, mas eu vou fazer uma pergunta que não é para você responder não, só para você meditar, pensar um pouquinho. Qual de vocês que vive sem preocupação nenhuma, zero de preocupação, é aquele refrigério, aquela paz, aquela alegria tão transbordante, que o povo até começa a incomodar quem está em volta? O povo fala assim: menino, mas que paz é essa? Que alegria é essa? Eu sei que cada um de nós temos preocupações às vezes, só que um pouco de preocupação é normal, porque nós somos ser humano, falho, pecador. Mas quando a preocupação começa a contaminar a fé, a confiança, começa a causar desânimo, aí é Satanás lançando a preocupação para tirar a sua paz, para tirar você do eixo. Coloca aí, pessoal, o primeiro versículo. E eu declaro que na minha vida, uns tempos atrás, quando a pessoa queria me procurar, que não encontrava no celular, não encontrava na moto, no trabalho ou em casa, era só procurar uma fumacinha que saía da minha cabeça que me achava. De tanta preocupação, de tanto esquentar a cabeça com os problemas da vida. E mesmo depois que eu conheci o Evangelho, isso permaneceu por um tempo. Só que a gente vai orando, vai buscando o Senhor Jesus, e Ele vai consertando aqui, vai consertando ali, vai trazendo paz, vai trazendo confiança, vai trazendo alegria. Aí você começa a parar de olhar para si mesmo, para os seus problemas, para as suas debilidades, e começa a olhar para o Senhor Jesus. E Ele é abundante em dar paz, confiança, fé, certeza. E Ele fala para nós lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas debilidades, que Ele vai resolver. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Olha o primeiro versículo. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, final do versículo, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha, a ansiedade é uma coisa do Satanás, do demônio, que às vezes toma conta do ser humano, e faz o ser humano se entristecer, faz o ser humano preocupar excessivo com o que ele precisa para comer, para beber. E eu até peguei esse versículo para nós estar estudando, aquela passagem que o Senhor Jesus, quando chegou ali na casa de Maria e Marta, ele chegou na casa de Maria e Marta, foi hospedado ali, e Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, para ouvir o Senhor Jesus. Mas Marta andava ansiosa, fadigada em muitas coisas, e o Senhor Jesus a repreendeu. O Senhor Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas. E nós, ser humano, quantas coisas nós às vezes andamos fadigado, ansioso, preocupado. Às vezes é o filho na escola, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é os nossos amigos, ou o nosso pai, a nossa mãe, ou com a nossa própria vida. Nós andamos preocupados, às vezes. Mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus, que ela coloca o Senhor Jesus na direção, que ela deixa o Espírito Santo tomar o controle do coração, das atitudes da pessoa, aí vem o refrigério, vem a paz, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos problemas, porque aquele que pode resolver está contigo, que é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então nós devemos dar lugar ao Senhor Jesus. Coloca o começo do versículo novamente, pessoal. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha, o Senhor Jesus, quantas providências que o Senhor Jesus proveu para aqueles que estavam com fome. Certa feita, tinha multidão com fome, e chegou um moço ali, um rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor Jesus multiplicou e matou a fome de toda aquela multidão. E quando o Senhor Jesus também chegou ali no casamento, foi convidado para uma festa de casamento, o vinho tinha se acabado, e Maria chegou perto do Senhor Jesus e pediu ele para fazer alguma coisa, e ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. E quantas das vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, e às vezes a gente vai orando, mas ainda não é chegada a hora de Deus agir, não é chegada a hora de Deus fazer. Mas aí, se a pessoa não vigiar, se a pessoa não colocar esperança da palavra de Deus no coração, continuar orando, continuar perseverando, se ela não continuar acreditando, crendo que o Senhor Jesus vai fazer, ela pode entrar numa ansiedade terrível, ela pode entrar em preocupações que abalam a pessoa. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, confiamos nele a todo tempo. Então acabou o vinho ali naquele casamento, mas o Senhor Jesus transformou a água em vinho, e deu aquele pessoal de beber. E quando Pedro voltou da pesca, sem pescar nada, Pedro nessa época, ele não era convertido ainda, ele não era um apóstolo, ele não tinha a direção do Senhor Jesus ainda na vida dele. E eu fico imaginando que a Bíblia não fala de alguns detalhes, mas só da gente pensar, imaginar um pouco, Pedro deve ter chegado ali na beira da praia triste, meio revoltado, nervoso, e pensando: agora o que eu vou fazer? O que eu vou comer?
O que eu vou dar para minha família? O que eu vou vender para sustentar a minha família? Era o trabalho dele, era o ganha-pão dele. Mas Pedro teve a felicidade de encontrar com o Mestre, com o Senhor Jesus, com aquele que provê todas as coisas. E o Senhor Jesus mandou Pedro lançar as redes sob a direção, sobre a palavra do Senhor. E Pedro obedeceu. Pedro falou: Senhor, mas nós não pescamos nada até agora, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então, sobre a palavra de Deus nós vamos lançar a nossa oração, nós vamos trabalhar, nós vamos obedecer sobre a palavra de Deus, e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Ele vai suprir, vai tirar, arrancar a ansiedade, e vai prover o que precisamos para comer, para vestir, para beber para os nossos filhos. E falei os milagres que o Senhor Jesus fez ali no Novo Testamento, mas vamos pegar o Velho Testamento. Quem aqui lembra da viúva que encontrou com Eliseu? Ela tinha acabado de perder o marido, e os seus filhos iam ser levados cativos para pagar dívida. Mas aquela mulher encontrou com o homem de Deus, e reconheceu aquele homem de Deus, e agiu a fé. E ela nem pediu a Eliseu, mas ele, problemas que ela estava passando, Eliseu perguntou para ela assim: mas o que queres que eu te faça? E aí Eliseu pediu para ela buscar vasos, e pediu para ela para não buscar pouco, porque quem ia fazer é abundante, quem ia fazer faz prosperar abundante. Então creia no nosso Senhor Jesus. Talvez eu não sei, eu não conheço a vida e também não quero conhecer, não preciso conhecer, porque o Deus que eu sirvo conhece o mais profundo do seu coração, as mais profundas da sua necessidade. E assim como ele fez tantos milagres, multiplicou pães, ele transformou água em vinho, ele encheu aquelas botijas de azeite daquela viúva, a ponto de transbordar, a ponto deles não encontrar mais vasilha. Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te dar abundância de saúde, de fé, de sabedoria, de ânimo, de coragem. Mas basta você crer, basta você acreditar, basta você perseverar. E a Bíblia diz para nós ser fiel no pouco, que Deus vai colocar nós no muito. Olha o versículo novamente. Coloca o começo do versículo novamente, pessoal. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não fica preocupado com a sua vida, com seus negócios. Tenha mais fé, mais confiança no Senhor Jesus, e deixa o Espírito Santo agir, deixa Ele reinar no seu coração, nos seus negócios, na sua vida, na sua casa, no seu lar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha, o corpo, ele vale mais do que as nossas vestes, vale mais do que a roupa. Mas também, porém, se nós não vigiarmos o que vestimos, da maneira que vestimos, se nós não se vestirmos com decência, às vezes o corpo passa a valer menos do que a roupa, passa a virar o contrário. Se a pessoa veste, se posta indecente, não veste uma roupa adequada, não veste uma roupa que causa respeito, às vezes pode virar o contrário. O corpo pode valer menos do que a roupa, mas o Senhor Jesus não quer isso. O Senhor Jesus quer que o nosso corpo sempre tenha mais valor do que o que está por fora. Então nós temos que caminhar de acordo com o que Deus nos ensina, com o que Deus quer para cada um de nós. E falando aqui em alimento, eu peguei algumas coisas do Velho Testamento para você relembrar, para você crer, para você acreditar no que o Senhor Jesus já fez, está fazendo e vai fazer. Ele é abundante, Ele é eterno. Olha o que o Senhor Jesus fez no Egito. Foi avisado através do sonho para José que ia ter 7 anos de vaca magra, de escassez, mas foi dado a José estratégia para vencer aquela escassez e viver na abundância, mesmo em meio à escassez. E José governou todo o Egito, juntou em celeiros alimento, a ponto de alimentar toda a nação que estava ali em volta, alimentar o Egito. Deus usou José.
Então esse Deus, ele não falha. Esse Deus não falha. Quando o povo estava no deserto, Deus proveu o maná para alimentar aquele povo. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração, nós falamos muito de alimento, de vestes. A maior cuidado de Deus com cada um de nós é com o nosso interno. Para nós ser alimentados de bênçãos, de coisas externas, de comida, de roupa, de carro, de casa, tudo que nós precisamos, que é externo. Deus, ele quer nos alimentar primeiro internamente, colocar dentro de nós uma fé inabalável. Deus quer reinar dentro do nosso coração, colocando fé, confiança. Por mais que a ventania, o vendaval venha por fora, a casa está edificada sobre a rocha, a casa está firmada na palavra, a casa não se abala. Pelo contrário, a casa que chuta o vento, a casa que pisa na ventania do inferno. É isso que o Senhor Jesus quer para cada um de nós, esta confiança, mesmo que o mundo é mau, mesmo que tudo é contrário à sua fé, mesmo que assopra palavras contrárias, de engano, de mentira, de idolatria, de desânimo. Esse é o papel de Satanás, nós já conhecemos. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele fica doidinho para achar uma porta, uma brecha, para injetar o veneno dele, de desconfiança, de medo, de angústia, de ansiedade. Mas Deus diz para nós não conformarmos. Não podemos conformar com esse mundo, com as coisas que vêm do mundo, que vêm do inferno. Mas temos que buscar a presença de Deus e livrar de toda ansiedade. Coloca aí, pessoal, o próximo versículo. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Para você ver. Tem hora que a pessoa está preocupada em casa, está quase arrancando o cabelo da cabeça, e às vezes vem um passarinho, após ali alegre, alimentado, bonito, feliz, para você ver o que Deus faz na vida daquilo que Ele criou, que são os animais, os passarinhos, os bichinhos, as aves. Mas Deus fala que nós valemos mais do que as aves. Se Ele está cuidando das aves, se Ele está cuidando dos passarinhos, da criação dEle, Ele vai cuidar de nós com muito mais cuidado, com muito mais zelo. Então não deixe a preocupação abalar sua fé. Não deixe a preocupação desanimar de você vir para a igreja. Não deixe a preocupação desanimar daquilo que Deus tem preparado para você. E o que Deus tem preparado para nós é tão grande, tão grandioso, tão maravilhoso, que Ele diz que nossos olhos, os nossos ouvidos não podem ouvir, não podem enxergar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Tem hora que a gente vai na loja, a gente vê as mercadorias novas que vai chegando, o celular novo que está sendo criado, os carros novos que está sendo feito. A gente fica meio de boca aberta com tanta tecnologia. Não precisa mais abrir a porta, a Alexa abre para nós. Não precisa mais ligar a televisão, a Alexa liga para nós. Não precisa mais ligar o ventilador, a luz, a Alexa liga para nós. É tecnologia, não precisa mover mais do lugar. Se nós não cuidar, nós ficamos obesos. Temos que fazer exercício. Vai entrar no carro, quando o marido é gentil, se a Alexa não abrir a porta do carro, o marido gentil abre a porta para a esposa. É muito cuidado, muito zelo. Nós estamos vivendo uma vida maravilhosa. Mas se seus olhos não for bom, você deixa de ver o carro maravilhoso que você tem, você deixa de ver o filho maravilhoso que você tem e começa a olhar para o problema. Então não deixe isso acontecer na sua vida. Fique os seus olhos no Senhor Jesus. Olha para a grandeza dEle. Olha, lê a palavra e vai meditando sobre os milagres que Ele já fez. Quanta transformação que Ele já fez. Para provar não, que Ele não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar. Mas Ele mostra o seu poder, a tua virtude, através da cura, através dos milagres, através das bênçãos. Coloca o começo do versículo novamente. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, não trabalham, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta.
não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha, eu buscando essa mensagem também, o Espírito Santo me fez meditar ali sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou que ele aprendeu a viver com Deus tanto no pouco quanto no muito. E isso é muito importante lembrar dessa passagem, porque nós, seres humanos, nós temos o péssimo hábito de às vezes ser infiel no pouco. Já temos pouco. Aí, para diminuir mais ainda, entra algo terrível, satânico, que é a infidelidade. No pouco. E Deus diz que se nós for fiel no pouco, fiel a Ele, Ele vai colocar nós no muito. No muito. E o muito nem sempre é dinheiro. O muito nem sempre é beleza. O muito nem sempre é status. O muito, em primeiro lugar, você sabe o que é? É Deus reinar. É colocar amor no nosso coração para amar Ele acima de todas as coisas. Isso é andar no muito. Andar na fidelidade, obedecendo a Deus. Por mais que eu tenha pouco, eu recebi 10 reais, mas eu vou tirar o dízimo. Eu estou sendo fiel no pouco. Por mais que o meu salário é pouco, eu vou tirar o dízimo. Por mais que eu estou meio fraco, meio debilitado, eu estou com pouca confiança, eu vou perdoar a si mesmo. Eu vou ser fiel no pouco. Porque vontade de perdoar não estou não, mas o Senhor Jesus ordenou que eu perdoasse. Então eu vou perdoar no pouco, que o Senhor Jesus vai me colocar no muito. Daqui a pouco vai ficar fácil perdoar todo mundo. Daqui a pouco vai ficar fácil amar todo mundo, amar o próximo como a nós mesmos. Dividir o nosso pão, a nossa alegria, a nossa confiança e principalmente a palavra de Deus com o próximo. O Senhor Jesus quer fazer coisa maravilhosa na nossa vida. Nós temos que fazer uma diferença nessa terra, constranger esse mundo com a luz de Deus. Quando esse mundo falar de desconfiança, de prostituição, de raiva, de ódio, você vem com tudo ao contrário. Não, nós temos que amar. Foi uma vida entregue por você, meu irmão, te amando com amor enquanto não merecismo. Foi sangue derramado por sua causa, sangue inocente, derramado por cada um de nós. O Senhor Jesus derramou para nos salvar. E vosso Pai Celestial as alimenta. O Senhor Jesus quer nos alimentar de confiança, de fé, de certeza, de ânimo, de coragem, para você andar transbordante, para você incomodar esse mundo, incomodar o reino das trevas, com a luz que o Senhor Jesus coloca no seu coração. O Senhor Jesus quer te colocar no muito. Não tendes vós muito mais valor do que elas. Olha o valor que o Senhor Jesus deu para cada um de nós. Olha o valor, olha o sangue derramado. Olha os pregos na mão naquela cruz. Olha quantas bofetadas que o Senhor Jesus levou por cada um de nós. Então nós não podemos aumentar isso. Nós temos que confiar, nós temos que crer, nós temos que perseverar. E não adianta você falar que mostra a sua perseverança se você não vir à casa de Deus. Não adianta você falar que é perseverante se você não ler a Bíblia. Não adianta você falar que é perseverante se você não esperar de Deus enxugar a sua última lágrima. Não adianta. Essa fé não funciona. Porque o Senhor Jesus, Ele é verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer te dar a vida abundante. Coloca aí, pessoal, o próximo versículo. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? Meu Deus do céu, eu já conheci tantas pessoas com dinheiro, rica, famosa, acreditando que por causa dos seus status, por causa do seu valor financeiro, a sua vida ia dar certo. Acreditando, fazendo planos e mais planos, que ano que vem eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas sem a presença de Deus a pessoa não chega a lugar nenhum. Porque o dinheiro não pode suprir o lugar de Deus. Então, por mais que a pessoa tenha algo material, ela não vai poder suprir, ela não vai poder manter o lugar que é a presença de Deus. Não tem substituição, não tem negociação, como o Diego orou aqui outro dia. Não é negociável, não é palpável, é algo sobrenatural. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas riquezas, com todo o seu dinheiro, acrescentar um côvado em sua vida, um dia ou um mês? Não podemos.
Só o Senhor Jesus, sem Ele nada podemos fazer. Somente o Senhor Jesus pode dar vida abundante, pode dar alegria transbordante, pode dar confiança. É somente Ele a fonte de tudo. E Ele diz, Ele declarou na palavra dEle, que aonde que Ele estiver, no corpo que Ele tiver, aquela pessoa vai virar uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte de bênção, de milagre. Coloca aí, pessoal, o último versículo. O que nós devemos fazer para nós, não deixar a preocupação contaminar a nossa fé? Aqui está a receita para o que nós devemos fazer, mas buscai primeiro. Vou repetir esse começo desse versículo para você na sua casa. Você está buscando trabalhar, você está buscando saúde, você está buscando ter um bom carro, buscando que seus filhos andem na linha, talvez os seus filhos tenham te preocupado. Quando vai para a escola, você fica temoroso, duvidoso. Será que ele matou a aula? Com qual amigo que ele está andando? É amigo mesmo, é inimigo? Com quem que ele está andando? É a preocupação de todo pai, às vezes com o filho, com a família. Aquele pai que ama a família, ele se preocupa com a sua família, com o filho. Mas você está buscando um conserto, você está buscando dinheiro, você está trabalhando, mas olha o que está escrito nesse versículo: buscai primeiro, buscai primeiro, buscai primeiro. Eu estou falando 3 vezes para gravar na mente, no coração. Buscai primeiro o reino de Deus, o Senhor Jesus, a palavra, os mandamentos, a igreja. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas, ali nós não conhecemos nada dessas coisas, não sabemos nada. Talvez você tenha pedido do Senhor Jesus um carro talvez simples, Ele vem com um grandão, bonito, automático, para te dar, provando que você não conhece totalmente a vontade boa, agradável de Deus. Talvez você tenha pedido a Deus saúde, Ele vem te dar uma saúde perfeita, no físico, mas Ele vem dar mais, Ele dá saúde espiritual, uma fé sobrenatural, uma confiança. Talvez você está precisando que seu filho passe na escola, Deus faz o seu filho vencer, prosperar pela sua oração. Então ore, acredita, confia, persevera nesse caminho chamado Senhor Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, para finalizar essa mensagem, eu disse que uns tempos atrás, quem me procurava não achava no celular, ou não achasse no emprego ou em casa, podia procurar a fumacinha saindo da minha cabeça que me achava, de tanta preocupação com o que há vez de comer, de beber, como é que eu vou fazer para manter minha família? Mas depois que eu conheci o Senhor Jesus, vinde a mim, Edivaldo, vós que está cansado, sobrecarregado, preocupado, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus aliviou a carga da minha vida. Hoje em dia eu vivo de fé, de confiança no Senhor Jesus. Quando não tenho, eu oro, confio, espero, mas espero com alegria, espero com certeza, porque eu sei que aquele que multiplicou o peixe, aquele que transformou água em vinho, ele não falha, ele não mente, ele é abundante. Então, para finalizar essa mensagem, continua confiando em Deus, continua perseverando em Deus, continua na casa de Deus perseverando, que a Bíblia diz que aquele que crê, aquele que confiar, vai ver a glória de Deus na sua vida. E eu digo para você que nós não conhecemos o tamanho dessa glória, não adianta declarar, nem olho, nem ouvido, ouviu aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É algo grande, maravilhoso. E eu disse da minha preocupação passada, mas ano passado foi um ano que Deus fez coisas maravilhosas na minha vida, que eu fiquei surpreendido, fiquei maravilhado com tanta coisa que Deus fez, mas esse ano já começou andando em alta com o Senhor Jesus, me dando tanta palavra para pregação, tanta confiança e certeza. Isso é o Espírito Santo tomando controle do nosso coração. Deixa Ele reinar.